Minha avó me deixou uma carta escondida dentro de um livro que eu quase não abria mais. Nela, com a caligrafia trêmula de quem viveu muitas estações, havia uma receita. Nada de sofisticado, apenas algumas ervas, um punhado de fé e um modo de preparar que ela dizia ter salvo a saúde de nossa família em tempos de fome e febre. Fique comigo nos próximos minutos. Eu vou ler a carta, contar como essa mistura simples virou um hábito, que trouxe alívio e lembranças. E vou preparar a receita com você passo a passo, como minha avó me ensinou quando eu era criança. A cozinha da minha avó tinha um cheiro que hoje, quando lembro, me acalma, do imediato, cheiro de louça quente, alho tostado e algo que eu não sabia nomear. Era uma mistura terrosa de ervas secas, como se a própria terra tivesse se transformado. Tempero, ela dizia que as plantas do quintal eram como velhas amigas. Ofereciam folhas, raízes, conselhos silenciosos. A carta começa com uma linha curta. Se alguém da nossa casa adoecer, faça assim. E aí vem a receita escrita em letras pequenas, com observações de quando usar, quanto deixar em infusão. E um aviso que eu repito para você agora com muito cuidado. É um remédio de família, para conforto e tradição. Em caso de doença séria, procure um médico. Minha avó sabia da diferença entre cuidado e cura menos. Ela sabia respeitar a ciência e, ao mesmo tempo, honrar o saber das mãos. Ela descreve primeiro as ervas que usava: folha de boldo, chá de erva cidreira, um raminho de alecrim e uma pitada de casca de laranja seca. Nada que parecesse milagroso, mas cada elemento tinha um propósito prático e um porquê emocional. O boldo, para o estômago cansado, depois de uma refeição pesada. A erva cidreira, para acalmar o espírito e o sono. O alecrim, para o ânimo. A casca de laranja, para dar um amargor suave que lembrava compotas de infância. Ela anotou: coloque tudo em água fervente. Deixe 3 minutos e desligue. Abafe por 7. Tome morno, com paciência. 3 minutos, fervendo 7 do repouso. Número simples, quase um ritmo, como uma canção de ninar, que regula a respiração. Enquanto eu lia, senti a memória de mãos enrugadas mexendo nas panelas. Lembrei do som do leite esquentando no fogão de ferro, do chiado leve quando ela adicionava folhas secas. Agora pegue uma chaleira ou uma panela pequena. Não precisa ser nada especial. Pegue as ervas. Se você tem alguma na horta, melhor ainda. Caso contrário, uma erva de boa procedência da feira serve. Minha avó sempre dizia: as ervas tratam diferente conforme quem planta e cuida. Se puder, toque nelas antes de usar. Sinta a textura entre os dedos. Inspire o aroma. Esse gesto, simples, já começa a curar, porque ativa a memória, calma e presença. Comece aquecendo a água. Som da água começando a ferver. Abafado quando a água levantar fervura. Desligue e despeje sobre as ervas. Não precisa ficar contando segundos com ansiedade. O ato é uma pausa, uma atenção dedicada. Coloque as ervas no bule e despeje. Água, sentindo o vapor tocar seu rosto por um instante. Abafe com uma tampa ou um prato e deixe descansar. Minha avó acreditava que a espera, o abafamento, era tão importante quanto a fervura. Era o tempo de conversar com a mistura, de permitir que as essências se soltem sem pressa. Enquanto repousa, a carta tem outra parte que gosto muito. Ela fala de quem tomava mais. Homens cansados do trabalho, mães com noites mal dormidas, crianças com o estômago embrulhado. Ela escrevia com humor. Se não fizer efeito, ao menos aquece o coração. E essa talvez seja a verdade mais profunda. A receita nunca foi só sobre o corpo. Era sobre presença,
sobre o cuidado de alguém que dedicou tempo para preparar algo só para você. Quando devolvi a xícara a uma mão que precisava, senti que a coisa mais curativa era esse gesto repetido. Depois dos 7 minutos, coe a infusão e coloque numa caneca. Tome devagar, em pequenos goles. Sinta o calor descendo, o amargor suave da casca de laranja, a leve doçura da erva cidreira, o perfume do alecrim, que parece puxar lembranças de verões antigos. Minha avó recomendava acompanhar com uma colher de mel. Para quem gosta, mas sempre lembrava, mel não para crianças menores de 1 ano. E para quem faz dieta ou toma remédios, consulte um médico. Esse cuidado com o limite é parte do que a torna uma receita digna de confiança. Ela nunca pretendeu substituir um tratamento. Era um cuidado complementar, humano. Enquanto eu tomava a primeira xícara, lembrei de conversas ao redor da mesa, de vizinhos que batiam na porta pedindo um pouco daquele chá, para passar a dor do estômago ou a ansiedade. Numa das anotações, ela contou que, uma vez a cidade inteira ficou sem remédio, e que as pessoas se reuniam para trocar receitas, como cartas de salvação. Pense em quantas histórias semelhantes circulam em tantas casas. Saberes pequenos, passados de avó para neto, que viram um fio invisível conectando gerações. É nesse fio que mora o valor deste vídeo. E é por isso que eu queria compartilhar a carta hoje. Se você tem uma receita guardada, uma carta, uma lembrança que envolva comida e cuidado, pense em quem lá em casa poderia se beneficiar. Não falo apenas em saúde física. Falo de memória e acolhimento. Ao preparar, chame alguém, menos um filho, um neto, um vizinho, e conte a história. O ato de contar amplia o benefício. Minha avó sempre dizia: quando você divide a receita, dobra o carinho. Experimente isso. Conte a origem da erva, quem a plantou, se foi comprada numa feira chuvosa ou colhida na primeira manhã de primavera. Esses detalhes, aparentemente pequenos, são os que transformam um gole em lembrança, enquanto o preparamos. Um lembrete importante: se você tem condições crônicas, toma remédios contínuos, ou se os sintomas forem severos, procure orientação médica. A tradição ajuda, mas a ciência guia. Usá-las juntas com respeito é o caminho mais seguro. Minha avó, no final da carta, também anotou essa cautela com clareza, como uma bênção responsável. Há algo de mágico em ver alguém provar algo que era da avó e fechar os olhos em reconhecimento, como se uma música longe tocasse. Quando você contar a história, descreva a primeira vez que a provou, a expressão no rosto de quem ensinou, o cheiro que voltou para a memória. Use detalhes sensoriais: o som da colher batendo na borda da xícara, o brilho da tábua de corte, o riso abafado ao lembrar de uma travessura que terminou em sopa. Essas são moedas emocionais que pagam o preço da atenção do público 55+. Eles reconhecem, validam e compartilham. Ao terminar a xícara, eu escrevo isso com a sensação de que, além do alívio, sobrou uma história que merece ser contada. Minha avó guardou a receita com o cuidado de quem sabe que as pequenas práticas do dia a dia sustentam vidas. Se essa história mexeu com você, guarde sua própria carta, ou escreva uma para alguém. Se tiver uma receita de família, conte nos comentários. Marque quem precisa ouvir. Compartilhar é manter a tradição viva. Cuide com carinho, escute o corpo e sei prece-se. Procure ajuda profissional. A tradição e o cuidado andam de mãos dadas. Obrigado por ouvir esta história até o fim, menos se quiser. No próximo vídeo, eu leio outra carta e preparamos outra receita da memória. Som suave de fundo aumentando por alguns segundos, depois diminuindo.